Durante o evento de celebração do aniversário de 30 anos da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou as dificuldades superadas pelo governo Bolsonaro e o grau de deslealdade e desonestidade intelectual dos ataques que o governo sofreu, além de ameaças que sofre atualmente. O ministro disse: "Quero mandar um abraço ao presidente Jair Bolsonaro. Lutou muito, lutou pelo Brasil, foi um patriota a todo o tempo, jogou dentro das 4 linhas. Fizeram e estão fazendo com ele o que disseram que ele ia fazer, saindo das 4 linhas. Muita gente pedindo para fazer com ele coisas indignas. Lula foi preso, Temer foi preso, agora Bolsonaro vai preso? Que história é essa? Ou ganha eleição ou vai preso? Que estado de direito é esse? A regra do jogo é que quem é mais forte prende o outro? Tem que parar de medir forças para ver qual poder é mais forte que o outro. Tem que haver cooperação entre os poderes, como fizemos por 4 anos. O ministro Paulo Guedes apontou: o presidente Jair Bolsonaro é uma força. A centro-direita tinha 30% do Congresso quando chegamos aqui em 2019. Hoje é 70% a 75%. A centro-direita subiu no Brasil. O presidente ganhou em 4 das 5 regiões, 80% do PIB. Existe uma massa de brasileiros democratas que quer seguir a aliança de liberais e conservadores. E ela tem força no Congresso. O amor à pátria e o respeito à democracia são maiores que as injustiças e a parcialidade. O presidente Jair Bolsonaro possivelmente vai liderar uma bancada de oposição construtiva para preservar nossas liberdades. Liberdade de imprensa parece que anda ameaçada. Liberdade de opinião parece que anda ameaçada. Liberdade econômica talvez seja ameaçada. Liberdade religiosa. O ministro defendeu a criação de uma democracia real, sem a imposição de narrativas para empurrar uma agenda. Nossa democracia continua saci pererê, pula só com a perninha esquerda, por causa da parcialidade. Precisamos nos livrar dessa parcialidade, dessas injustiças, das narrativas falsas. Não acreditem em mentiras. Quem mente vai fazer besteira, quem mente já está mal intencionado. Trabalhem duro, como nós fizemos. Não comecem com desonestidades, pois fica todo mundo achando que é o país do roubo, da mentira. Não, é um país sério. Paulo Guedes lembrou: enfrentamos circunstâncias adversas, cheio de pica-paus na Arca de Noé. Você enfrentando um dilúvio e a turma furando o chão para ver se afunda rápido. Pandemia, Covid, narrativas políticas, pessoas cometendo excessos. As instituições acreditam em um aperfeiçoamento. Tem sempre alguém fora da caixa. Tem ministros falando besteira. Eu posso ter falado algum dia, peço desculpa se ofendi alguém. Vi muitas coisas sendo distorcidas. A desonestidade intelectual deforma tudo e desumaniza as pessoas. Nós somos desumanizados. O presidente Jair Bolsonaro não é o ser desumano que pintaram. É apaixonado, patriota e foi transformado em um demônio. E quem fez coisa errada é transformado em santo. Isso está errado. Temos que ter um senso de justiça, de buscar o melhor. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Belíssimo trabalho que fizeram. Agradecer pela determinação, pelo patriotismo. Mandar um abraço ao presidente, naturalmente. Lutou muito. Lutou pelo Brasil, foi um patriota todo o tempo. Jogou dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas. Fizeram com ele o que achavam que ele ia fazer. Estão fazendo com ele o que achavam que ele ia fazer com os outros, né? Às vezes saindo das quatro linhas. Objetivamente, não ainda, mas muita gente pedindo para fazer coisas indignas. O Brasil não pode ser um país. Você pega o presidente Lula, foi presidente, foi preso. O presidente Michel Temer foi presidente, foi preso. O presidente Bolsonaro, que diabo de país é esse? O sujeito vem para servir uma função pública, ou ganha eleição ou vai preso? Que história é essa? Em que país nós estamos vivendo? Cadê o Estado de Direito? Funções públicas são nobres. Tem algo errado no sistema. O que está acontecendo no sistema? Ou não podia ser preso ou não pode ser elegível. Ou se foi preso não é elegível. Então, se fez besteira não pode ser candidato. Ficha limpa. Faça uma reforma política, mas senão a população fica insegura. Não sabe qual é a regra do jogo. A regra do jogo é quem é mais forte prende o outro. Então, isso é um desabafo de um leigo. Isso é um leigo, observando a cena e falando assim, todos merecem respeito. Todos que entraram na função pública, que trabalharam duro, que estão aí, merecem respeito. Tem que parar de medir força para ver qual é o poder mais forte que o outro. Não é assim. Tem que ser cooperação. É a cooperação entre os poderes, que, aliás, nós praticamos e fizemos durante esses 4 anos. Houve cooperação. Quando houve um comando inconstitucional, um choque, comandos constitucionais inconsistentes, por exemplo, os precatórios. Esse é outro exemplo que dão também, furar o teto, furar o teto. Eu dei o primeiro exemplo, teto mal construído. Transferências entre entes federativos que estão reduzindo o governo federal, isso até acelera o objetivo do teto, que é corrigir a hipertrofia do governo federal. Então, o teto foi mal construído, nós furamos com a Lei Candir e com a cessão onerosa. Aí, logo depois, vem o Covid. É um caso de calamidade pública. Nós botamos na Constituição. Agora, daqui para frente, se tiver outra calamidade pública, aperta o botão vermelho lá de calamidade pública, trava despesas, gasta o que quiser. Além disso, no atacado, nós fizemos no varejo, nós reforçamos a arquitetura fiscal, porque nós botamos lá os gatilhos. Então, se uma pequena cidade, ou uma grande capital, ou um estado, ou a União, atingir um certo nível de gasto, dispara o gatilho. Nenhuma crise fiscal dura mais de 1 ano e meio agora. Se Muriaé, em Minas Gerais, gastar 96% da receita, trava a despesa por 2 anos. A arrecadação sobe, porque tem 4% de inflação, 3% de crescimento, a arrecadação sobe 10%, no ano seguinte 10%, acabou a crise. Então, em vez de ficar 10, 15 anos feito nosso campo, com juro na lua, combatendo crise fiscal, qualquer crise fiscal só dura 1 ano e meio, basta disparar os gatilhos. Isso está lá na Constituição. Nós reforçamos a arquitetura fiscal. Mas as narrativas falsas e políticas, ou é gente despreparada, ou é militante. Tem uma terceira hipótese também, desinformada. Sim, o trabalho foi difícil, mas com um congresso construtivo. E percebam, o presidente é uma força. A centro-direita tinha 30% do congresso quando nós chegamos aqui em 2018, 2019. Na eleição de 20, ela passou para 50% e hoje ela é 70%, 75%. A centro-direita subiu no Brasil. O presidente ganhou em 4 das 5 maiores regiões, com 80% do PIB. Então, existe uma massa crítica de brasileiros, democratas, que querem seguir a liderança dessa aliança liberais e conservadores.
E ela tem força no Congresso. Então, apesar das injustiças, das parcialidades, das narrativas de duas cidades, o conto das duas cidades que o Adolfo contou aqui, apesar de tudo isso, o amor à pátria e o respeito à democracia são maiores do que as injustiças ou do que a parcialidade, porque nós somos todos brasileiros. E o presidente possivelmente vai liderar uma bancada de oposição construtiva para preservar nossas liberdades. A liberdade de imprensa parece que anda ameaçada. A liberdade de opinião parece que anda ameaçada. A liberdade econômica talvez seja ameaçada. A liberdade religiosa. As liberdades. Defesa da honestidade na condução da coisa pública. Isso tudo está pela nossa frente. É uma democracia resiliente, flexível, se enriqueceu muito com essa experiência. Continua Saci Pererê. Só pula na perninha esquerda, por causa da parcialidade. Mas tá bom. Tá bom, vamos embora. Segue o jogo. E nós temos que nos livrar dessa parcialidade. E nos livrar dessas injustiças e dessas narrativas falsas. Porque esse é o método da ciência. Fala-se tanto em negacionismo. O método da ciência é descartar o que não condiz com a evidência empírica. Mas está tudo errado no Brasil. Pô, o crescimento é maior, a inflação é mais baixa, está com superávit fiscal, está gerando emprego, tem um Banco Central independente, pode baixar já os juros no ano que vem, a inflação está descendo. Espera aí. Herança maldita? Não entendi. Não, a situação social é muito grave. Sim, com um programa social 3 vezes mais forte que vocês tinham deixado. Sim, deve ser grave, muito grave. Tanto que nós tínhamos planos também. Nós tínhamos aí o Fundo Brasil, justamente para fazer a recuperação da capacidade de investimento do setor público, respeitando o teto. E, ao mesmo tempo, a redução da pobreza. Também respeitando, ou seja, transformando capital financeiro, ações de empresas campeãs, grandes, privatizadas, na carteira do BNDES. Vende isso. Transforma esse capital público, que está sob forma de capital financeiro, transforma isso em capital social, erradicação da pobreza, e capital produtivo. Uma hidrelétrica em Rondônia, uma ferrovia, uma rodovia, a recuperação das estradas brasileiras, perfeitamente. Respeitando o teto, o espírito do teto, que é justamente o seguinte, a contenção das despesas recorrentes. Agora, se não é uma despesa recorrente, eu vendi uma estatal, quero dar um pouco de recurso para os pobres, ou seja, eu estou devolvendo ao povo brasileiro o patrimônio deles. Não se esqueçam, essas empresas davam prejuízo de 20 bilhões por ano. Estão dando lucro de 180. São 200 bilhões que pertencem ao povo. Na verdade, o prejuízo era de 40 bilhões. E o lucro é de 180, 188. Então, nós estamos falando de 220 bilhões do povo brasileiro todo ano, com uma boa gestão das empresas estatais. Sem desvio de recursos, para finalidades outras. Então, esses recursos, quando você recupera uma estatal, vende e você quer aumentar o capital social, você investe na redução da pobreza. Isso não é um gasto recorrente. Eu vendi um patrimônio, eu estou entregando. Não é uma despesa sequer recorrente. Se você não vender, você não dá o dinheiro. Se você vender, você dá o dinheiro. Então, não tem nada a ver com o teto. É um fundo à parte. Então, nós íamos atacar fortemente a redução da pobreza, por um lado, e a recuperação do investimento público, por outro lado, com responsabilidade fiscal. Então, esse duplo compromisso, o nosso governo, o governo Bolsonaro, é um exemplo de consistência, de reforço, de duplo compromisso entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Nunca houve tanto dinheiro. Estão dizendo, deram 750 bilhões. Sim, 700 bilhões. 700 só com o Covid. Mais 20 com... É muito mais até, se vocês pensarem. Se vocês pegarem o que nós vamos transferir nos próximos 10 anos para estados e municípios, chega a quase meio trilhão. Aliás, chega a meio trilhão. São 260 bi de Fundeb. São 68 bi, quase 70 bi, de Lei Candir. Só isso já dá 330. Aí tem mais a sessão onerosa,
Foram 20 bi, já dá 350 bi. E tinha mais uma transferência também de era Lei Candir, sessão onerosa. Bom, demos 150 bi exatamente para o combate à Covid. Nós fizemos a rolagem dos juros, não precisam pagar juros, nem principal, durante todos esses anos, esses 2 anos, 3 anos de combate à Covid. E o governo federal, então, fez essa transferência no tempo de recursos para eles. Deixou eles receber esses eram 90 bilhões em rolagem de dívida, fora os fundos, o Fundo de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social, o Fundo de Participação de Estados e Municípios, tudo isso nós mantivemos. O governo federal perdeu receita durante a recessão, durante o tombo, mas nós mantivemos as transferências para Estados e Municípios. Então foi um exercício de cooperação nacional. E a narrativa política foi de que o governo federal prejudicou os estados. Pelo amor de Deus, olhem os números, olhem como estavam os estados e olhem como eles estão hoje. Olhem os números. Então não acredita em mentira. Quem mente vai fazer besteira. Quem mente já está mal intencionado. Nós estamos entregando um governo com um superávit pela primeira vez em 10 anos nos 3 níveis, está tudo certo. Agora, fez promessa de campanha, pague pelas suas promessas, trabalhe duro, faça como nós fizemos, nós trabalhamos duro também. Tem que trabalhar duro para entregar o que prometeu. Não começa com narrativa já mentirosa, porque senão está todo mundo achando que é o país da desonestidade, é o país do roubo, é o país da mentira. Não é um país sério. Nós somos sérios, nós pegamos muitas coisas boas que eles deixaram antes e nós melhoramos, aperfeiçoamos. E queremos deixar coisas boas para eles também. Eu sou um liberal-democrata, eu não sou nem conservador, nem socialista, nem social-democrata. Eu vim aqui para ajudar o país a melhorar. E fizemos o melhor possível, demos o melhor de nós. Achamos que fizemos um trabalho muito bom, dadas as circunstâncias adversas. Cheio de pica-pau na Arca de Noé, você enfrentando o dilúvio e a turma furando o chão para ver se afunda rápido. Né? Bomba vindo de fora, guerra da Ucrânia, aí é bomba literal, mais o Covid, a maior crise sanitária que o Brasil enfrentou, as narrativas políticas, de pessoas às vezes cometendo excesso. As instituições, eu acredito no aperfeiçoamento, mas tem sempre alguém fora da caixa, tem sempre o pica-pau pulando para fora. Tem um jornalista que só vê tudo errado, enquanto o veículo sério vê o errado e elogia o certo. Tem possivelmente ministro no executivo também falando besteira, eu posso ter falado algum dia, peço desculpa se ofendi alguém, mas a crise foi difícil, os momentos foram difíceis, mas nós tentamos sempre agir com o melhor possível, em pensão sempre. Vi muita coisa sendo distorcida, quer dizer, na hora que nós damos o perdão da dívida do FIES, justamente para transformar o que é um empréstimo de... como é que um menino da periferia que não conseguiu terminar o curso, está devendo 30, 40 mil reais, não consegue um emprego no meio de uma crise tremenda, como é que ele vai conseguir pagar esse empréstimo? Aí eu estava defendendo o voucher. Aí eles transformam tudo que você fala. Eu falo justamente, olha, não pode dar um empréstimo, pegar o filho do porteiro e dar um empréstimo. Olha, ele é contra dar empréstimo para filho de porteiro. Eu estou dizendo o contrário disso. Eu estou dizendo que tem que ser um voucher. A desonestidade intelectual deforma tudo, desumaniza as pessoas. Nós somos desumanizados. Eu sempre disse, o presidente é um torcedor do Palmeiras. Ele não é o ser desumano que pintaram. É apaixonado, patriota, determinado. Foi transformado num demônio. E o vice-versa, né? Gente que andou fazendo coisa errada é transformada em santo. Está errado. Nós temos que ter um senso de justiça, um senso de correção, um senso de buscar o melhor. Então, eu quero agradecer esse time pelo excelente trabalho. Nós dormimos com a consciência tranquila, demos o nosso melhor, lutamos o tempo inteiro, não desanimamos. Uma equipe de extraordinária competência técnica. E seguimos em todas as dimensões. Pode olhar qualquer dimensão. A Previdência. Removemos os privilégios. Tornou-se agora uma trajetória sob controle, num modelo dinâmico. Os juros da dívida. Pela primeira vez usamos desalavancagem de bancos públicos, desinvestimentos, para fazer o reparo do balanço da União. Ou seja, em vez de ficar só esperando uma bola de neve, um endividamento em bola de neve, que era o que aconteceu antes, por isso que a dívida chegou a quase 6 trilhões, nós travamos o processo. Nós desinvestimos, nós desalavancamos,
Nós fizemos uma melhor gestão de ativos estéreis. Ativos estéreis. Tem coisa que está parada, dando prejuízo, fechada, apodrecendo, e isso podia matar a dívida. O custo do carrego é muito grande, como se diz. Quer dizer, o juro está lá em cima, você se endividando em bola de neve, carregando um ativo estéreo. É melhor vender o ativo estéreo e matar a dívida rápido. Ao mesmo tempo, na dimensão, vocês deram uma contribuição extraordinária, porque tiveram os salários interrompidos, os reajustes de salários interrompidos. Foi uma contribuição extraordinária, um sacrifício pelo país, filhos e netos, futuro. Tinha gente morrendo, perdendo vida, tinha empresa fechando. Tá? E vocês... Não houve uma greve. Todo mundo solidário, entendendo que eu tenho estabilidade de emprego, eu posso trabalhar em casa, eu tenho home office, eu tenho um salário razoável, estou no mundo, no meio de uma guerra, pessoas morrendo. Eu entendo o que está acontecendo. Então, eu tenho uma gratidão eterna, profunda, do time profissional, seríssimo, trabalhando sábado, domingo, virando noite. Nós trabalhamos sem parar. Ninguém sabia que dia era sábado, que dia era domingo, para tirar o Brasil do fundo da crise. O presidente também, o tempo inteiro, firme, cobrando resultado no jeito dele. E aí, e o pessoal, e a turma que está em casa, como é que faz? E nessa agonia dele, mal interpretada. No desespero do combate. Vacinamos a população inteira. Vencemos a crise. Aí disparam a outra guerra lá fora. Nós estamos na melhor posição entre todos os países do hemisfério para enfrentar essa nova turbulência, se nós não criarmos problema para nós mesmos. Não perseguimos ninguém olhando para trás, não saímos procurando nada. Tinha muita coisa para procurar, não procuramos nada. Olhamos sempre para frente, para a construção de um país melhor. Palavras, inclusive, do presidente o tempo inteiro. Volta e meia chegava um pica-pau também lá. E, presidente, tem que fazer isso. Não. Olha para o futuro, queremos construir um país melhor. Pode ser quem for. Se quiser ajudar um país melhor, vamos embora, vamos para frente. Não vamos olhar para trás. Se é problema ficou para trás, se é problema da justiça, deixa eles com eles mesmos, vamos embora para frente.